Bem-vindos ao Revelando o Apocalipse, seu canal de profecias bíblicas. Sou Alan Dubray e hoje trazemos um episódio imperdível para você. Veja, a maioria das pessoas, quando se trata de círculos de profecia, na verdade, nem é a maioria, se alguém entende ou estudou um pouco sobre profecias bíblicas, todos sabem que existe uma crença no pré-tribulacionismo. Agora, nem todo mundo acredita no pré-tribulacionismo, mas há um entendimento de que o pré-tribulacionismo seria um desaparecimento antes de tudo começar. E a outra coisa que as pessoas entendem muito bem é, claro, o pós-tribulacionismo. Muitas pessoas acreditam no pré-tribulacionismo, muitas pessoas acreditam no pós-tribulacionismo, o que é muito claro porque é o retorno do Senhor com os pés sobre o Monte das Oliveiras. Mas e quanto ao mid-tribulacionismo? Veja, porque o mid-tribulacionismo é algo em que várias pessoas também acreditam nos círculos de profecia, mas você nunca entende realmente como esse mid-tribulacionismo pode ser. Bem, deixe-me mostrar para você. Veja, porque isso é muito empolgante. Já compartilhamos sobre isso várias vezes para dar a você uma pequena base de 2 Coríntios capítulo 12. A única maneira de realmente entender 2 Coríntios capítulo 12 é primeiro compreender que os evangelhos sinópticos de Mateus, Marcos e Lucas, no final, se desenrolam como Lucas, depois Marcos, depois Mateus. E quando você entende isso, percebe que é o discurso de Lucas, o discurso de Marcos e o discurso de Mateus no fim dos tempos. E se o discurso de Mateus tem sido ensinado a você geração após geração como representando os 7 anos de tribulação, então o que você acha que o de Marcos representa? Exatamente. Os 7 anos. Então, o que isso faz com o de Lucas? O de Lucas é a porção chamada de acima. Lucas descreve a porção acima, começando com os que estão em Cristo e somem na pré-tribulação. Harpazo, em grego, significa arrebatamento. Portanto, há um pré-tribulação na porção de cima, que é um período de 50 dias, no qual um povo desaparecerá e irá para o terceiro céu. Então você terá seus 7 anos dos selos e 7 anos das trombetas. No 7º ano dos selos, você tem a grande multidão do meio da tribulação. Claro, você vai até o fim. No 14º ano, você tem o retorno do Senhor, esse tipo profético, o retorno do Senhor vindo até eles, com os pés sobre o Monte das Oliveiras. É um levar e um retorno. Então, é esse que estamos analisando. Você vai notar que aqui diz, foi arrebatado ao paraíso. Este aqui é alguém arrebatado ao terceiro céu, certo? Então, este é como um arrebatamento. Este é o arrebatamento. E é sobre esse que a maioria das pessoas pensa, mesmo quando falam sobre pré-tribulação. Então, você precisa entender que há 3 eventos. Há um motivo pelo qual as pessoas conseguem justificar isso com suas escrituras, porque as escrituras mostram pré-tribulação, meio-tribulação e pós-tribulação. O maior mistério de todos, para se ver na verdade, é o pré-tribulação. Mas vamos focar aqui no meio da tribulação, porque a maioria das pessoas, mesmo aquelas que acreditam no meio da tribulação e não acreditam no pré ou no pós, quando olham para isso, realmente não entendem o que está por vir. Elas não entendem o que vai acontecer nesse meio da tribulação. Agora, quando falam sobre isso, falam como se o meio da tribulação fosse 3 anos e meio dentro da tribulação, certo? Isso, na verdade, será o 7º ano dos selos. Essa é a grande multidão do meio da tribulação, certo? Esse é o arrebatamento do meio da tribulação. Agora, observe isso. Com isso exposto e com o entendimento que você tem, se você acompanhou alguns dos ensinamentos aqui, vai entender que o discurso de Marcos e a vinda do Filho do Homem nas nuvens é o momento do meio da tribulação para a vinda do Senhor. Agora, esse é o meio da tribulação quando o Senhor vem nesse ponto? Não, mas ouça o que diz. Em Marcos, começando no versículo 24. Mas naqueles dias, depois da tribulação. Você vê isso? Você não lê nada disso em Lucas e em Mateus diz, imediatamente após a tribulação daqueles dias. Todas essas diferenças na redação são intencionais, certo? Então isso é depois daquela tribulação. Isso é depois da tribulação, dos primeiros 6 selos, daqueles 6 anos de selos, e diz, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas do céu cairão, e os poderes que estão nos céus serão abalados, e então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Agora lembre-se, em Lucas diz,
numa nuvem, no singular, e em Mateus diz, nas nuvens, no plural. 3 contextos diferentes porque há 3 partes diferentes da vinda dele. Isso está diretamente conectado ao capítulo 6 de Apocalipse. No final do capítulo 6 de Apocalipse, no final do 6º ano dos 6 anos dos selos, essa é a vinda do Senhor, segundo o discurso de Marcos. Agora, novamente, ouça o que isso diz. Vamos começar até mesmo no versículo 13 de Apocalipse 6. As estrelas do céu caíram sobre a terra. Parece familiar? Assim como a figueira lança seus figos fora de tempo quando é abalada por um vento forte. Quando chegamos ao versículo 15, diz: E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os chefes militares, e os poderosos, e todo escravo, e todo homem livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Agora, por que eles fariam isso? Bem, porque eles estão vendo algo se aproximando. O versículo 16 diz: E disseram aos montes e às rochas: Cai sobre nós e esconde-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Uau! Veja, essa ira é aquela que acontece no final do 6º ano dos selos. Isso é Apocalipse 17, quando ele luta e vai à guerra contra a besta e os 10 chifres, quando ele os derrota, certo? Isso é exatamente no final do 6º ano dos selos. Olhe o que está acontecendo. Você está literalmente vendo algo se aproximando. E eles estão em completo pânico. Eles estão literalmente surtando com o que estão vendo. Essa é a parte que a maioria das pessoas não entende. Na verdade, eu nunca ouvi isso ser revelado até este ministério, quando nós entendemos isso. Veja, porque em um pensamento de 7 anos, eles acham que isso ainda é o Senhor vindo no final dos 7 anos de tribulação, quando na verdade é ele vindo no final do 6º ano dos selos, e eles estão vendo algo tão impressionante que ricos, pobres, livres, escravos, todos estão se escondendo nas montanhas e nas rochas, pedindo para que caiam sobre eles e os escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Este é o Senhor vindo, o discurso de Marcos, e o mundo, em sua maioria, não entende isso. Veja, com o que ele está vindo? Bem, lembre-se do que ele disse no início, ou em 2 Coríntios capítulo 12. O segundo grupo é o que foi arrebatado ao paraíso. Bem, veja o que diz em João capítulo 14, versículos 2 e 3. Lembre-se do que Jesus disse: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: Vou preparar um lugar para vocês. E se eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei novamente. Então, com o que ele está vindo? E lembrem-se, eu voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Veja, ele está vindo com o paraíso, ele está vindo com o reino de Deus, com o paraíso, onde ele vai receber a grande multidão da metade da tribulação para o lugar onde todas as moradas foram preparadas para eles. O que ele disse que traria? Ele disse que traria: Voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Onde é isso? O lugar onde estão todas as moradas. Onde você acha que é isso? Você acertou, é o paraíso. É o paraíso. Agora, preste atenção ao contexto. Veja como isso se desenrola. Em Apocalipse capítulo 12, quando você chega ao versículo 5. Ouça o versículo 5. E ela deu à luz um filho, um varão, certo? Uma figura de Cristo, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Na verdade, temos ensinamentos em nosso canal principal, Ministry Revealed, onde explicamos isso em relação às 7 igrejas. Então, o que você vê no final do capítulo 2 de Apocalipse, a última igreja do capítulo 2 de Apocalipse, o Senhor vindo para reinar com vara de ferro, certo? Com vara de ferro, porque é o mesmo contexto. O final do 6º ano dos selos é o momento do capítulo 2 de Apocalipse. Entendeu? É tão louco. Incrível perceber isso. O que você vê aqui é o filho varão, o Senhor vindo com a vara para governar as nações. E então, o que vê? E o seu filho foi... Você percebe isso? Foi arrebatado. O que significa esse arrebatado? O foi arrebatado. Não como um arrebatado, mas o foi arrebatado.
Você acha que é só coincidência que isso seja o paraíso? Quando o Senhor disse que, quando ele vier nesse momento, ele vai recebê-los para si mesmo, para que onde ele estiver, eles também estejam, e isso é o paraíso. Você vê como isso acontece? Este é o lugar com o qual ele vem. E quando ele vier no final do 6º ano dos selos, ele será visto vindo com o quê? Com o paraíso. Com o paraíso. Agora veja como isso se encaixa. Primeiro, você tem o filho varão vindo, aquele que vai reger todas as nações com vara de ferro. E então diz: e o seu filho foi arrebatado. Então, o que nós temos? Temos Apocalipse capítulo 6. Aqui está ele, o cordeiro, o filho varão, vindo para reger com vara de ferro. E então você tem o quê? Apocalipse capítulo 7. Depois do capítulo 6, no final do 6º selo, antes do 7º selo, o que você tem em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas e com palmas nas mãos. Esta é a grande multidão do meio da tribulação que aparece depois que o mundo e todos viram ele vindo com o paraíso. Alguma espécie de coisa gigantesca, parecendo uma montanha descendo do céu. E a ordem em Apocalipse 12 até mostra isso. Lá está ele vindo para governar com seu cetro de ferro e então foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Essa é a grande multidão do meio da tribulação que vem em seguida. Muito incrível, não é? Bem, fica ainda melhor, porque veja o que acontece a seguir. Em Lucas capítulo 21, no discurso de Lucas, ele te conta o que vem depois da parte acima. Então você tem o pré-tribulação e os eventos dos 50 dias. E aí ele diz nos versículos 22 e 23, porque estes são os dias de vingança para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande angústia na terra e ira sobre este povo. E cairão ao fio da espada, tempo do cavaleiro do cavalo vermelho chegando, e serão levados cativos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos gentios. Ouça isso, até que os tempos dos gentios se completem. Quando é que o tempo dos gentios chega ao fim? Você acertou, na grande multidão da metade da tribulação. Aqueles que são pré-tribulação são os que estão em Cristo, cheios do Espírito. Os que fazem parte da grande multidão da metade da tribulação são os 90% da igreja. A colheita que não estava pronta, que estava adormecida e que realmente não estava se dedicando totalmente ao Senhor. Eles vão despertar durante a tribulação. Alguns vão se desviar, mas mais pessoas vão entrar. O fim da era dos gentios acontece no final do 6º ano dos selos, no momento da grande multidão da metade da tribulação. Agora preste atenção nisso. Você quer ver o que é isso? Você já se perguntou por que ninguém nunca explicou isso para você antes? Ah, claro, eles já te falaram sobre isso, mas nunca realmente explicaram para você. Veja, essa imagem da besta. A cabeça de ouro e a prata e o ventre e as coxas de bronze e ferro e os pés parte de ferro, parte de barro, até quando? Até que viste uma pedra ser cortada, sem auxílio de mãos, que feriu a imagem nos pés, que eram de ferro e barro, e os despedaçou. E então, o que diz depois? E a pedra que feriu a imagem tornou-se uma grande montanha e encheu toda a terra. Se Jesus está voltando com os pés sobre o Monte das Oliveiras como um relâmpago de uma extremidade à outra, como lemos em Zacarias capítulo 14, como é que isso é o Senhor vindo com os pés sobre o Monte das Oliveiras como relâmpago para dividir o monte em dois? Não é o mesmo caso. Esta é uma vinda completamente diferente do Senhor. E todo mundo gosta de falar sobre isso, mas ninguém realmente explica o que é isso. Deixe-me mostrar onde isso está no livro apócrifo, onde essa revelação é confirmada para nós no apócrifo de 2º Esdras. No capítulo 13, versículo 29, começa falando sobre o espanto daqueles que serão tirados da terra, libertos pelo Altíssimo. Então a guerra irrompe a partir do cavaleiro do cavalo vermelho. Depois eles verão
Você está vendo isso? É isso que está acontecendo. Isto aqui é a vinda do Senhor no final do 6º ano dos selos, e no 7º ano ele reunirá toda a grande multidão da metade da tribulação no lugar para onde veio reuni-los. Eu oro para que isso te abençoe. Tchau por enquanto.